Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Não tem como não se emocionar chegando aqui. Eu cheguei na porta ali, pegamos um trânsito que também foi para lembrar os velhos momentos. Eu falei assim: Camila, nós estamos na igreja que você nasceu. E isso é muito bonito. Muito bonito porque a obra é do Senhor, a igreja é do Senhor. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem sustenta. E a Camila foi batizada há algum tempo atrás, nesse ano, e foi algo que começou aqui na igreja. De vê-la nascer, depois veio o André, e a vida continuar, e nós ensinando o caminho, e chegou o momento dela de dizer sim para Cristo. E aí volta, né? Deus nos traz aqui de férias para rever gente terminando universidade como o João, gente vencendo uma operação com Mariana, aquelas que eram crianças cantando ao Senhor, o Guilherme com a mão no microfone ainda ajudando e salvando a pátria, e o André firme no bom combate, pastoreando o rebanho. Bendito seja Deus pela vida de vocês. Que o Senhor o sustente, que o Senhor dê da sua graça, E feliz também por ser esse momento de celebração, né, do aniversário do filhinho da Sheila. Muito legal essas coincidências que Deus faz, né? Então, bendito seja Deus. Obrigado, pastor André, pela oportunidade. Voltando de férias, imagino que você deve estar doido para pregar, mas foi gentil. Muito obrigado, muito obrigado. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Para quem não me conhece, eu choro bastante. Não tenho vergonha disso, porque gosto de ter um coração quebrantado à medida que o Senhor dá emoções. Então eu convido você a se colocar em pé comigo e ler primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, nós vamos ler até o verso 12. Desculpe que eu não enviei para o PowerPoint. Esqueci, Guilherme, você vê? Foi um costume, meu querido. Capítulo 2, verso 9, diz assim, leia com atenção, é um texto conhecidíssimo. E textos conhecidíssimos são um grande problema, porque daí ninguém mais presta atenção porque acha que já conhece. Então, preste atenção nesse texto, leia. Obrigado, Sandra, com a sua alma. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros, como peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vamos orar uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela tua presença notória, perceptível, aqui neste lugar. Obrigado pela liberdade religiosa. Obrigado por cada vida aqui presente que o Senhor trouxe para te adorar. Então dá-nos agora da porção da palavra falada e transforma-nos um pouco mais à semelhança de Cristo, pois é em nome dele que oramos. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. O primeiro pedido que Deus fez aos seus filhos, antes mesmo desses filhos entenderem Ele como Pai, foi o pedido de fé. Deus fez ali no jardim do Éden, se revelou inicialmente
Como Deus criador, ele deixou claro no primeiro verso de Gênesis, nós temos esta fala com clareza absoluta. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e ele começa a se revelar ao ser humano, e começa a se revelar primeiramente como Deus, coisa que ninguém sabia muito bem o que era, e começa a revelar como o Criador, aquele que fez todas as coisas. De modo que, com certeza, Adão e Eva não tinham essa relação papai, porque afinal não sabiam nem o que era pai. Eles foram criados, eles foram seres que brotaram do nada, não foram bebês que nasceram de uma barriga, que cresceram e então tiveram e desenvolveram uma relação com mãe, uma relação com pai. Eles entendiam Deus como Deus, mas o pedido de Deus para eles foi simplesmente: acredite na minha palavra. E isso, mais tarde, nós entendemos como fé. E todas as vezes que o ser humano não acredita nesta palavra, ou rompe com essa palavra, o ser humano cai naquilo que chamamos de pecado, que é o descrédito na palavra. Se eu então sei que eu não devo fazer isso, mas faço, eu estou então de uma maneira não acreditando nas consequências daquela palavra, o que aquilo diz para eu fazer ou para eu não fazer. O Deus, então, Criador, começa a se revelar no princípio como Criador, como Deus. E depois vai se desenvolvendo um relacionamento com outros, que aí começa mesmo essa relação mais pai e filho, Deus pessoal. E aqui chegamos na época dos patriarcas. Quando Deus olha para o primeiro chamado hebreu, Abraão, o hebreu, e diz para ele: a sua tarefa é acreditar na minha palavra. Eu me revelo a você como um Deus que tem uma palavra, um Deus que é criador, um Deus que é Deus, mas um Deus que diz para você e vai dizer para você o que você deverá fazer. E você acredite na minha palavra. E se você acreditar na minha palavra, coisas irão acontecer. Deus então começa a revelar como um Deus que cumpre a palavra que diz, mesmo quando para o homem parece que essa palavra está longe. Abraão viveu isso na pele, pois teve que esperar 24 anos antes de começar a ter algum sentimento de que parecia ser verdade aquilo que Deus falava pelos 24 anos. Porque Deus por 24 anos disse para ele: eu vou te dar um filho. Por 24 anos disse para ele: você vai ser o primeiro daquilo que vai ser povo e depois vai ter terra. Eu vou fazer um povo e depois do povo eu vou dar uma terra para que esse povo habite a terra. Mas ele, sem filho, aguardava. E quando chega no 24º ano, ele é visitado por mensageiros de Deus que ainda olha para ele e diz: não se preocupe não, é o ano que vem. Você imagina que chocante, né? Você espera 24 anos, quando chega no dia do encontro com o Celeste, ele fala: ainda não é agora, tem mais um ano para você esperar. E é daqui que vem aquele momento lindo que Sara sorri, ela ri dessa conversa, ela já não aguenta mais ouvir essa história de um Deus que revela a sua identidade. Qual é a sua real identidade? Ele é Criador, ele é Deus, ele tem palavra, só que demora demais para cumprir o que diz. Então ela sorri, e aí o que acontece como consequência dessa história é que seu filho, Isaac, significa, é a tradução do hebraico de sorrir, de ele riu, de ela sorriu, porque sorriu, Yitzhak em hebraico. E aí Deus se revela então como um Deus que fala, como um Deus que cumpre. Então ele é criador, ele é Deus, ele fala, ele tem palavra, ele controla o tempo. A identidade dele vai sendo revelada para os seus filhos. Chega um outro momento, Deus ainda revelando a sua identidade, Deus levanta um outro servo chamado Moisés e diz: Moisés, o meu povo está padecendo lá no Egito como escravos, eu preciso te enviar. Eu te envio lá para libertar o meu povo depois de 400 anos de escravidão. E Moisés aproveita o momento e fala: eu vou usar esse momento para entender mais a identidade desse Deus. E ele pergunta: quem então eu digo que me enviou? E esse Deus conhecedor da necessidade humana de saber quem ele é, uma vez que para Moisés, então ele era o Deus criador, ele era Deus de palavra, ele demorava, mas ele cumpria, ele já tinha levantado os patriarcas, ele cuidava do tempo, ele faz as coisas quando ele quer, ele tinha poder. Moisés sabia de tudo isso. Mas Deus não vai muito além. Deus olha para ele e fala: o negócio é o seguinte, Moisés, quando perguntarem para você, você diz que o eu sou. Eu sou. O eu sou te enviou. E o lindo é que Moisés não briga com ele.
Mas às vezes fala, mas eu sou é pouco. Eu sou o quê? E o problema é que esse eu sou que ele diz está implícito nessa palavra. Eu sou, eu era e eu serei. Então eu sou a linha infinita. É isso que você precisa saber. Mais uma identidade, mais uma característica da minha identidade que eu estou revelando a você. Você vai montando essas imagens, esse quebra-cabeça de Deus e vai lá e vai dar certo. Aí nós chegamos no Novo Testamento, Deus continua a revelar quem Ele é. E aí Ele se encarna, vem manifestação do céu, chamado Jesus. O Verbo se fez carne, é o que diz o Evangelho de João. Habitou entre nós. E Ele encarnado vem sendo a antítese de tudo aquilo que esperavam. Vem não para guerrear, não vem com espada na mão, não vem com cavalo, prefere jumento, não vem com raiva, não vem com agora vão ver quem eu sou, não vem com nada disso. A linguagem dele é quer me seguir, siga, não quer, vá embora. Nós às vezes temos um equívoco, e isso é muito cobrado inclusive do ministério pastoral. Pastor tem que ir lá atrás daquela ovelha, porque lembra da parábola das 99, olha, Jesus não ia atrás. Sabia? Jesus ele ia atrás de vidas para trazer, mas se a vida nega tchau, tchau. O jovem, vem, siga, me largue tudo, não vai dar, tchau. Mulher samaritana, quer vir, quer ouvir, quero, então venha. Então eu vou atrás de você, eu vou lá na sua cidade, eu vou lá cuidar de você. Mas Jesus, eu quero enterrar meu pai, esperar meu pai morrer, tchau. Tchau. É uma identidade de um Deus presente que diz, eu estou aqui, mas eu não forço ninguém. Não é espada, não é violência, não é promessa, é um caminho tortuoso. É um caminho tortuoso, é um caminho estreito, é um caminho que sim, Ele garante a sua presença conosco. E esse Jesus vai revelando então mais dessas identidades, dessa ideia que nós construímos de Deus. E quando ele, antes de começar seu ministério, no seu momento de preparo, no seu deserto, ali ele é atacado também na sua identidade. Ele é atacado quando Satanás se encontra com Jesus no deserto e diz para ele, se tu és o Filho de Deus, para com essa bobeira de passar fome, transforme pedras em pães e coma. Se tu és o Filho de Deus, dê ordem para os seus anjos que lhe sirvam. Se tu és o Filho de Deus, se lance daqui, os anjos vão te pegar. Se tu és, como se quisesse manchar a identidade de Jesus, de Deus encarnado, que continuava esse processo de revelação, que começou com Deus Criador, com Deus que tem palavra, com Deus que cumpre quando quer, com Deus que é dono do tempo, com Deus que diz eu sou e isso basta, com Deus que se encarna, que contraria as expectativas humanas, com Deus que não é violento no sentido de você vai me servir à força, não, um Deus que é amor. Chega num determinado momento no ministério desse Deus encarnado, Jesus, aí ele olha para os seus discípulos e fala, bom, o tempo já passou, vocês são todos educados na cultura judaica, agora eu pergunto, o que estão dizendo aí que eu sou? A mesma conversa, identidade. Entenderam alguma coisa sobre Deus? Entenderam alguma coisa? E olha, Jesus, tem aí várias opções, Elias, João Batista, reencarnação, já estão falando, eles falam. Mas vocês... E aí vem Pedro com aquela fala lindíssima dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala, uau Pedro, uau dono, não foi você que inventou essa história não. Você não tem capacidade, porque afinal Pedro, você nem convertido é. Você não é convertido, Pedro. Você foi batizado sem ser convertido, Pedro. Você tomou ceia do Senhor sem ser convertido, Pedro. Você não entende nada, mas por isso que é só Deus revelando no teu coração que você podia dizer uma coisa linda dessa, tu és o Mashiach, tu és o Salvador, tu és o Filho do Deus vivo. Não é carne, não é sangue que revela. E Jesus assume que sim, ele é isso.
Com isso em mente, meus irmãos, a pergunta de um Deus que revelou a sua identidade em vários estágios. De Criador a Deus amoroso, de Deus poderoso, Elohim, El Shaddai, a Deus encarnado que vem para morrer. Que vem para morrer e morre. A pergunta inverte para mim e para você. E antes de você pensar quem é você, quem somos nós, o apóstolo Pedro, ele sugere porque ele não pode impor, porque fé não é imposta, fé é sugerida. E se você quiser, você encapsula, você internaliza e vive. E se você não quiser, você não vive. Então a sua palavra é: se alguém perguntar quem vocês são, se alguém perguntar como quiseram entender Deus, entender Jesus, a resposta é: vocês são uma geração privilegiada, eleita. Vocês não eram povo, nós não éramos nada. Nós não éramos do pedigree de Israel que já nasce com somos povo de Deus. Não. Mas vocês se tornaram povo. Chegou um momento na história e vocês nasceram neste momento na história. E porque nasceram onde nasceram, o evangelho chegou até vocês. Há umas 3 semanas atrás começou a reconstrução de Mossul. Com esse drama do Iraque e da Síria, perto da região chamada e conhecida por nós, visitada pelo profeta Jonas, Nínive, existia uma comunidade cristã enorme, que por mais de 1000 anos, escute isso, celebraram a ceia do Senhor dominicalmente até os ataques do Estado Islâmico. E depois de tudo que houve, agora a cidade foi reconquistada e começou a reconstrução. E eu recebi a foto do pastor que voltou para reconstruir a igreja. E você olha para a igreja, uma igreja grande assim pela foto, mas totalmente bombardeada, você só via pedaços da parede, mas devia ser uma arquitetura bem assim eclesiástica, porque você reconhece na hora que era uma igreja nos modelos que nós conhecemos de Europa, de catedral. E o pastor lá no meio daqueles escombros dizendo: eu voltei para reconstruir, porque eu tenho fé, eu sei quem eu sou, eu sei da minha identidade. Eu sei que eu fui eleito por Deus, eu sou parte desta geração, então eu tenho uma identidade e uma missão a cumprir. Identidade na fé gera uma missão. Pedro então sugeriu: olha, vocês são esta geração. Ele diz mais: vocês são sacerdotes. E é nisso que eu acho que eu fiz a ligação quando eu cheguei aqui, vendo a Camila e falando: Senhor, me ajude a fazer da minha filha uma sacerdotisa, ajude a fazer do meu filho um sacerdote. Aliás, o nome Camila significa isso, aquela que ajuda o sacerdote. Porque Deus, a palavra dele olha para mim e diz: sim, você é privilegiado e eu te chamei para ser esse sacerdote. E aqui não se equivoque, não está falando aqui de um grupo seleto de pessoas que são pastores e missionários. Está dizendo de você. Agora é engraçado, né? Porque nós transferimos esse nível de responsabilidade de sacerdócio a quem está na frente ministrando. Nós não queremos esse nível para a gente. Nós não queremos essa identidade. Nós queremos dar os nossos pulos por aí. Nós queremos andar da maneira que a gente achar que é melhor. Sacerdote não. Sacerdote é para o pastor. Sacerdote é para o diácono. Sacerdote é para quem está servindo. E não é isso que Pedro está dizendo. Ele diz vós. Vós, igreja dispersa na Ásia. Vós, cristãos que estão começando a entender uma parte a mais da identidade de Deus. Vocês se tornaram nação, vocês se tornaram povo, vocês estão, mais que tudo isso, vocês são também uma propriedade, pertencem a Deus.
E quem pertence a alguém depende do alguém pelo qual ele pertence. Então eu não sou um objeto que vou lá, vou louvar a Deus porque hoje eu estou afim. Não, a minha vida, a vida não é minha. Porque senão eu não posso cantar aqui Maranata como cantamos. Senão é uma brincadeira. E você não precisa dessa brincadeira. Eu não preciso dessa brincadeira. Se eu sou propriedade dele, eu sou dele. Eu vivo para ele. Com os meus erros, com os meus acertos, com as minhas virtudes, com os meus dramas. E tudo isso Pedro responde com uma finalidade. A finalidade é para que eu proclame, para que eu divida, para que eu influencie. Porque daí é a minha identidade em ação, que recebeu a identidade dele em mim. Porque dessa forma eu vou vivenciando a cada dia, crescendo, da mesma forma que Deus foi se revelando progressivamente, eu vou crescendo em minha identidade progressivamente. Não é um curso que eu faço, não é uma boa ação que eu faço. Eu vou crescendo, andando através dos meus erros e acertos. Por que que nós fomos eleitos? Nós fomos eleitos então para sermos esses sacerdotes. Não no sábado, não no agrupamento coletivo somente, mas sermos esses sacerdotes em todos os lugares. Irmãos, tem hora que eu quero matar meus filhos e vem na minha mente, no meu ouvido, e aí, sacerdote? E aí? Tem hora que em casa, como você vive, você pode viver em um segundo, não é assim que a gente vive? Em um segundo uma conversa pode virar um furacão. E o que grita no meu ouvido nessa hora é: e aí, sacerdote? E aí? Eu tenho que ser esse também na vida, na rua, aonde quer que eu estiver, um sacerdote. Alguém que entende que foi chamado por Deus e que tem uma identidade. E não um agente secreto, que é o que mais acontece nos dias de hoje. Eu não revelo a minha identidade. E tem um lado interessante que é: não, a fé é algo pessoal. É claro que é pessoal, mas não é para ficar escondida. Não se põe uma candeia embaixo de um lugar. Coloca ela no lugar que ilumine todo mundo. Então esse sacerdote tem que brilhar em todos os lugares. E mesmo quando ele erra. Aí você fala: pô, mas quando erra? É. Porque a diferença entre errar e assumir o erro, e errar de novo para cobrir o primeiro erro, é muito grande. Coisa boa é você errar e olhar na cara e falar: eu fiz essa besteira, vamos corrigir esse negócio aqui. Vamos corrigir. Coisa terrível é você errar e tá tudo bem, todo mundo faz assim. Isso é maligno. Isso é diabólico. Isso é carnal. Deus nos tirou desta possibilidade. Nós estamos vivendo atualmente no Brasil, que vocês ouvem as notícias e acho que nessas horas vocês ficam felizes demais de estar aqui. E é um inferno você ligar no Jornal Nacional e ouvir o tempo inteiro: a Lava Jato, a Lava Jato, a Lava Jato, e corrupção. Você abre a revista Veja, eu leio semanalmente, mais da metade da revista é só sobre a corrupção do brasileiro. Dos brasileiros do Congresso, dos brasileiros do poder, dos brasileiros que estão fazendo aquela palhaçada com a nossa nação. Aí às vezes aparece um crente assim, daqueles bem safado. Então, aqueles bem safado que faz tudo errado e nessa hora, tá vendo? Por isso que o Brasil não anda. E quando Deus me dá essas oportunidades de ver esses, eu não perco uma. Falo: safado é você, seu bandido. Porque você que diz que é sacerdote. Porque você que abre, olha aqui, ó, Deus, apóstolo Pedro diz: vós sois racelê. Você que faz tudo errado. E acha que é bonito. E acha que é normal. Você é igualzinho os que estão no poder. Você é igualzinho essa corja toda. Aí fica o sujo falando do mal lavado.
E todo mundo descendo a lenha. Aí tem os mais corajosos ainda, que sendo assim ainda vai na igreja para orar para Deus fazer justiça no Brasil. Eu falo que Deus faça justiça em você primeiro. Você entender que começa em você. Começa em você. Começa em mim. Não começa no presidente da República. Começa em mim. E se a igreja entender isso, esta, repito, sugestão de identidade. Não é a sugestão de identidade para a bancada evangélica no Congresso. É para o sacerdócio ambulante que vive pela cidade, para sermos agentes da luz, para não compactuarmos com o que não seja digno de verdade, de nobreza, de justiça, de beleza, de pureza. Porque senão vai de mal a pior. A pergunta que quero deixar nessa noite no seu coração, como no meu, porque não pense que não tenho minhas lutas como você, mas a pergunta é: quem é você? Pedro disse: você é eleito, escolhido, raça. Mas eu pergunto para você: quem é você? O bom profissional que sonha em fazer bastante dinheiro? O agente secreto da fé? O simpatizante de Cristo? Não, todos os caminhos levam até Deus. Quem é você? Não, eu tenho as minhas tradições. Hoje eu estava literalmente num momento lindo, quase que evangelizando uma polonesa no mercado. Ela olhou para mim e disse assim: poxa, você sabe uma coisa, eu preciso desse amor, dessa relação, porque eu não gosto de sacerdotes. Claro que eu não estava com essa minha roupa clerical, né? Eu estava de bermuda. Eu falei: eu entendo a senhora, mas eu só disse: lembre-se, nem todos são iguais. Mas una-se a Deus, busque a Deus. E ela: se não fosse Ele, eu não teria sobrevivido. Eu falei: está tudo certo já, está com Deus, não precisa falar mais nada. Olha, mas a senhora não quer conhecer algum grupo, alguma igreja? É difícil achar, né? Eu falei: também te entendo. Mas sempre tem um grupo. Sempre terá um grupo. Então a desculpinha do eu sou bom demais para estar na igreja também não vale. É seu direito. Mas também não vale. Porque sempre tem mais alguns milhares de joelhos que não se dobraram a Baal, como Deus respondeu ao profeta. A resposta tem que brotar do teu coração, a resposta tem que ser a sua ação, a resposta de quem você é, ou tudo isso que já disse, ou realmente um sacerdote que tem uma identidade em Cristo, que tem uma missão e que não tem dúvida do que é. Sabe por quê? Porque os frutos mostram o que é. E quando os frutos mostram o que é, você não precisa se preocupar, porque eles estão brotando todos os dias. Eles não são frutos de 10 anos atrás, eles são frutos de hoje. Eles são de 10 anos atrás, mas com todos os outros anos eles continuam te seguindo e te servindo como testamento de que você é o que Deus diz que você pode ser. E eu queria concluir essa mensagem orando e dizendo para você, antes de dormir essa noite, na hora que você colocar a cabeça no seu travesseiro, tenha coragem de declarar o que você é para Deus. Fale: sim, Senhor, eu sou um sacerdote em construção, fazendo besteira, mas lutando para melhorar. Senhor, eu sou um picareta danado. Senhor, eu não quero nem dizer o que eu sou, só quero dizer que eu preciso de Ti. Seja qual for a tua resposta. O Deus que se revelou primeiramente como Criador. E Ele criou do nada. Ele pode te reconstruir e te transformar. E fazer com que a sua identidade progressivamente te faça mais parecido com Jesus. Porque esse é o alvo dele. Vamos ficar em pé. E nós vamos orar. Senhor Jesus,
Obrigado porque o Senhor diz na sua palavra o que nós nem mesmo temos às vezes coragem de acreditar. Mas nós queremos crer na tua doce e santa palavra de que o Senhor diz é possível realizar. E nós queremos ser, Senhor, essa geração de sacerdotes teus andando pela terra. Nós queremos ser esse povo, nação, eleitos, propriedade. Nós queremos viver uma influência positiva no mundo, em qualquer lugar que andarmos. Nós queremos ver nossos filhos continuando esse sacerdócio. Nós queremos ver nossos amigos de trabalho, de escola, sendo tocados pela identidade que dizemos ter. Nós queremos aprender a tocar pessoas nas ruas, mesmo esses que às vezes não encontraremos mais, mas que um toque de um sacerdote pode plantar uma pequena semente e que essa semente pode dar frutos. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos neste exame de mente e de coração. E de maneira nenhuma, Senhor, que ninguém saia com o coração acusado. Pelo contrário, todos saiamos daqui motivados, pois o Deus Criador também reconstrói, também derruba para construir de novo. E é isso que nós te suplicamos, com louvor nos nossos corações, porque o Senhor é um Deus que quer aperfeiçoar a nossa identidade como teus filhos. É em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Podemos assentar.